Eu fui incumbido de apresentar o pastor Pedro Reis. Como eu tenho uma história com ele, eu estou à vontade para isso. Nós começamos quase juntos. Ele era adolescente, eu já era mais velho, lá no Rude Ramos. O Pedro cresceu ali, se formou ali no Rude Ramos, sempre foi fiel a Deus. Um dos poucos muito fiéis a Deus. Nunca vi uma falha no Pedro. Não estou dando responsabilidade maior a ele por causa disso, não. É próprio dele. Depois o Pedro, com o tempo, resolveu sair de São Bernardo. Saiu de São Bernardo para formar a igreja dele. A igreja que hoje existe, que é do Parque das Nações, está lá com o pastor Ricardo. Depois o Pedro, estando lá no Parque das Nações, resolveu patrocinar uma outra igreja. E formou uma igreja que está aqui conosco também hoje. Já foi citada aqui, o Jardim Elba. Aleluia! Glória a Deus! Depois o Pedro tomou uma outra iniciativa e resolveu liberar uma outra igreja que também existe e está aqui conosco, Parque Marajoara, também lá em Santo André. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Podia parar por aqui, mas nós estamos falando do Pedro. Vamos continuar. Aí o Pedro um dia ligou para mim, eu estava no SIM, e disse assim: estou mudando lá para Ibitinga. Eu falei: Pedro, que pena. Ele falou: não, que pena não, tem um projeto. Qual é, Pedro? Vou formar uma igreja lá. Hoje nós temos uma igreja que também está aqui com seus representantes, que é a igreja de Ibitinga. Aleluia! Glória a Deus! É esse homem, Pedro Reis, frutífero, né? Uma pessoa operosa, é que vai trazer a palavra para vocês. Amém? Pode esperar que ele vai encher vocês de vontade de fazer o mesmo que ele. Porque cada um dá o que tem, né? E o Pedro tem muita vontade de fazer as coisas, de fazer a obra, de montar, de formar igrejas. E eu quero que ele coloque esse mesmo espírito em vocês. Amém. De ânimo, de trabalho, de saber que para o Senhor vale a pena, né, Pedro? Vale a pena sempre. Amém? Tenho muita alegria que eu apresento o Pedro, e quero agradecer também a presença de todos vocês que estão aqui, porque hoje nós achamos que não vinha tanta gente, porque o tempo estava feio, estava chovendo, né? Mas de repente nós chegamos, tem mais gente hoje do que no ano passado. Amém? Então eu vou pedir uma coisa, a gente sempre aplaude a Jesus, aplaude um, aplaude... Vamos fazer uma coisa? Você vai aplaudir o teu irmão do lado. Então vamos aplaudir a nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse aplauso é para todos nós, porque nós estamos aqui para aplaudir o Senhor. Tenho certeza que Ele se alegra de ver nós nos amando uns aos outros, nos aplaudindo uns aos outros também. Você merece isso. Obrigado em nome de Jesus. Vamos orar pelo Pedro, vamos nos colocar de pé para orar pelo Pedro e pedir que Deus esteja abençoando não só a ele que vai falar, como o nosso coração para receber a palavra também. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti o Teu servo operoso, alguém que trabalha, Pai, na Tua obra, alguém que, Senhor, ergueu igrejas para Te servir, para Te adorar. Usa a boca do Teu servo Pedro agora como o arauto das Tuas coisas, Pai. Que ele tenha todo o ânimo, todo o espírito para transmitir a todos que aqui estão uma mensagem, Pai, tão poderosa como a que está sobre a vida dele, de erguer igrejas, de fazer a obra do Senhor e de demonstrar que isso vale a pena sempre. Usa o Teu servo, Pai. Nós o abençoamos como igreja, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu me sinto muito honrado de poder pregar aqui para vocês hoje, nesse aniversário de 34 anos da igreja. 34 anos que o Senhor tem concedido vitória, crescimento e muitas experiências na vida da igreja. Desses 34 anos eu estou há 25.
Eu me converti no finalzinho do ano de 89 e nunca saí da igreja. Nós fomos chamados para propósito de Deus, para um propósito do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a nossa vida. Essa semana foi uma semana de muita luta, muita dificuldade, não só comigo, nem só com a minha igreja, mas eu sei que outros irmãos também aí já contaram aí para mim, muitas lutas. Na segunda-feira minha filha caiu de moto, ela ia trabalhar e ela está de cama agora, provavelmente vai operar, e outras situações também que surgem, e a tensão foi muito grande, mas eu tenho certeza que o Senhor é quem está no controle de tudo e nos guarda. Amém? Eu, nesses 40 dias de jejum, nesses 40 dias que nós lemos aí toda aquela apostila, nós montamos uma apostila sobre ser convocado, e todos os dias estava lá, primeira linha, convocado. Você foi convocado para servir, convocado para isso, convocado. Eu achei muito tremenda essa apostila, todos esses estudos, que talvez muitos daqui não saibam quem fez. Pastor Oswaldo Chirov, lá da Vila Mariana, homem de Deus, tremenda apostila, tremendos devocionais ali, que vieram enriquecer a nossa vida. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor, que montou, que Deus deu, e que Deus continue a dar inspiração para ele, né, para que ele possa realmente escrever mais assim. E a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com você, Deus está chamando. Nós lemos lá sempre, você foi convocado, Deus está chamando. Então eu quero que você diga para o seu irmão do seu lado: irmão, Deus já te chamou. Deus já te chamou. Aleluia. Desde o dia que o Paulo me ligou dizendo que para mim trazer a palavra, se eu fosse pregar tudo aquilo que passou pela minha cabeça, eu acho que eu ia ficar 10 horas aqui pregando. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Ele colocou algo no meu coração para mim trazer para vocês nessa noite, acerca de Deus estar chamando a nossa vida. Eu acredito que todos nós aqui gostaríamos de ouvir um chamado de Deus para a nossa vida de forma audível, de forma que nós venhamos a entender claramente que foi Deus que falou, bem clara, para que não tenha dúvidas, para que não surja dúvidas no nosso coração. Todos nós gostaríamos de ouvir Deus falar dessa forma, Deus falar algo realmente para mim e para você, da maneira que eu possa entender, aquilo que Deus quer falar comigo. Para que Deus me chamou? Por que Deus me chamou? Essa semana eu ouvi um telefonema e ele ligou para mim: Pedro. Eu falei: parece que eu conheço essa voz. Eu falei: de quem é essa voz? Aí ele: você não está conhecendo a minha voz? Eu falei: puxa, sua voz parece familiar, mas glória a Deus, a paz do Senhor, mas não sei quem é. É o Salvador. Salvador? Aí ficou mais Pastor Salvador lá da Penha. Falei: glória a Deus, Salvador. Mas você veja só que muitas vezes a gente não consegue discernir as vozes. É por isso que é importante nós termos uma intimidade com Deus e passarmos a conhecer a voz de Deus. Mas mesmo que você e eu, nós não consigamos entender de início, mas Deus vai completar e vai fazer aquilo que Ele está falando para você. Existem muitas passagens na Bíblia, existem muitos textos bíblicos em que Deus chamou pessoas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Aqui conta a história de um dos maiores profetas que tem na palavra de Deus. Um homem que foi chamado por Deus para uma missão difícil. Um homem que foi chamado por Deus de uma forma também tão maravilhosa. Jeremias capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até
ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Palavra para Jeremias. E o Senhor chamou Jeremias com esse propósito. E o Senhor tinha um grande propósito na vida de Jeremias. Jeremias, ele estava desafiado aqui nesse ponto a levar algo diante de Deus. Jeremias na Bíblia é o próprio livro de Jeremias, é um livro maravilhoso. Ele conta a história de quando Jeremias foi ao Egito e citou profecias contra o Egito. Jeremias, ele tinha na sua vida, ele tinha ali pessoas que não gostavam de ouvir ele falar, mas ele tinha que falar. Ele tinha que falar justamente porque o Senhor tinha enviado ele para falar. Era o profeta que ia profetizar. Jeremias é tão interessante na vida de Jeremias, que ele profetizou justamente no tempo do rei Josias. Rei Josias foi aquele rei que com 8 anos de idade ele se tornou rei. Só que Jeremias começou a profetizar quando ele tinha 21 anos de idade, esse rei Josias. O rei Josias foi aquele que mandou buscar lá no templo o livro da lei que estava escondido, que já não se lia mais as leis. Então Josias mandou ir lá buscar. E justamente a pessoa que pegou foi Ilquias. Ilquias, o sumo sacerdote, era pai de Jeremias. Só que foi no quinto ano que Jeremias já estava profetizando e que esse rei mandou buscar esse livro. Então vemos aqui também uma certa influência de Jeremias no conserto da nação, na restauração da nação. Embora a nação tenha sido levada em cativeiro justamente nesse período, mas ele foi uma pessoa usada para isso. Ilquias, o sumo sacerdote. Essa história de Ilquias, de Jeremias, se baseia também em 2 Reis, capítulo 22 a 26, e também lá na carta de 2 Crônicas 34 a 36. Já é o tempo que se ambienta essa história, que conta a história do que aconteceu. Fala de Ilquias lá, muito do pai de Jeremias. Nós lemos nesse texto aqui, nós vemos do versículo 1 ao versículo 3, algo importantíssimo para a nossa vida quando nós queremos entender o chamado de Deus. Porque nós precisamos entender. Sabe, deve ser desagradável quando você chama alguém e essa pessoa não te dá ouvidos. Chama você e você muitas vezes não dá ouvidos. Ou chama você e você não entende. Ou você tem a sensação de que alguém está te chamando. É justamente essa sensação que Deus tem quando Ele me chama, quando Ele te chama, quando Ele chama a nossa vida. É a sensação que Ele está sentindo quando Ele chama você, eu e nós não damos ouvidos, ou nós não entendemos, ou nós não compreendemos que Ele está nos chamando, que Ele está chamando a mim, que está chamando a você também. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, na vida de cada irmão, de cada irmã, uns diferentes dos outros. Ninguém tem um chamado igualzinho o meu, isso não existe. Mas conhecendo dentro da palavra de Deus o chamado das pessoas, dos homens de Deus, dos apóstolos, a forma com que eles foram chamados diferentes uns dos outros. Então muitas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida também é diferente daquilo que Deus tem para a minha vida. Deus tem um chamado. No caso de Jeremias era conhecido como esse profeta chorão. É conhecido como profeta chorão. Mas se você ler o texto, se você começar a ler e conhecer a vida de Jeremias, você vai saber porque ele também é conhecido como profeta chorão. Não só como chorão, mas também é um profeta da esperança. Sabe, a família dele foi muito importante. Nós temos que levar em consideração que Deus considera a nossa história. Muitas vezes a história da nossa família, muitas vezes a história, sabe, do ventre em que foi gerado.
Jeremias teve essa importância. Por isso que no versículo 4 diz isso: eu desde amado eu te conheci, antes que você fosse formado lá, eu já te conheci, no ventre te santifiquei. Olha só a importância disso. Mas muitas vezes as pessoas, elas não dão importância para isso, mas nós temos que dar. Nós somos pessoas de Deus. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. Nós estamos chegando ao fim de todas as coisas. Tudo que nós conhecemos, tudo que você vê, tudo isso um dia vai sumir. E Deus quer levantar a sua igreja, mas uma igreja que mostre a diferença, que mostre que houve transformação e mudança de vida. Essa igreja, Deus nos chamou para isso. Nós não somos melhores do que nenhuma igreja. Nós não somos melhores do que a Batista, do que a Assembleia de Deus, do que as presbiterianas. Mas nós temos um chamado de Deus também para a nossa vida. Não só individualmente, mas como pessoas, sabe? Mas também como igreja. Como igreja, Deus tem um chamado para a nossa vida, que é formar Jesus na vida das pessoas, que é levar as pessoas a uma intimidade com Deus, a um conhecimento de Deus, a um conhecimento das coisas de Deus. Esse ponto de Jeremias foi importante. O pai de Jeremias, Ilquias, era um homem santo, era um santo homem de Deus, que servia lá no templo, era um sacerdote, sumo sacerdote. E Jeremias foi criado justamente num lar piedoso. Ele aprendera a servir a Deus justamente por causa dos seus pais. Os pais de Jeremias ensinaram ele a servir ao Senhor. Quando o Senhor chamou ele, ele não duvidou, ele apenas se questionou: Senhor, mas eu sou uma criança. Senhor, eu não sei nem falar, sou uma criança. Mas o Senhor conhecia o coração de Jeremias. Esse texto aqui no versículo 4, quando diz assim, no versículo 5: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que você foi formado te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Isso chama-se pré-existência, um conhecimento antecipado. Deus já conhecia ele antes dele nascer. Isso aqui está ligado também ao texto de Hebreus capítulo 7, quando ali o Senhor fala a respeito de Abraão. Abraão, ele deu os dízimos. No versículo 7 de Hebreus 7 fala assim, que Levi também pagou os dízimos, quando Abraão também pagou os dízimos. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o pai de Levi, assim como Deus conhecia também o pai de Jeremias. É a pré-existência, o conhecimento antecipado. Olha só, veja só a responsabilidade daqueles que são servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Irmãos, nós temos, que saber dessas coisas. O pastor Cláudio estava falando que eu cresci em São Bernardo. Realmente, eu tinha 4 anos e meio na igreja. Tem muitos irmãos que estão aqui, que conviveram comigo lá. Eu tinha 4 anos e meio na igreja. Fazia 4 anos e meio que eu tinha me convertido. Aí me chamaram para ir para Santo André, para abrir a igreja de Santo André. Aquilo para mim, eu falei, vou. Mas depois houve aquele arrependimento. É verdade, né? É a mesma coisa quando o Paulo me chamou: Pedro, você prega lá? Prego. Desligou o telefone. Puxa, por que eu fui falar que ia pregar? Foi terrível. E naquela época fomos para Santo André, e lá estavam o irmão Arnoldo, o Carlos Alberto Caxixe também, que foi para lá, e alguns irmãos que estão aqui também, que foram para lá. Irmãos, como foi difícil, porque a gente não tinha experiência. A experiência, ela conta muito nisso. Mas nós fomos, e Deus honrou a disposição dos irmãos que estavam lá, a dedicação. Mas para ser ordenado a pastor, foi outra história. Para ser ordenado a pastor, Deus tinha falado comigo antes de me chamarem. Eu fui ordenado na nossa igreja, que era o Tatuapé antigamente, há uns tempos atrás. Hoje é a PEN, nos cultos que tinha lá. E eu lutei com aquilo. Eu falei, puxa, ser pastor? E Deus já tinha falado comigo. Quando chegaram em mim eu já estava sabendo, mas mesmo assim eu falei não. Aí eu falei para minha esposa: olha, Rosângela, me chamaram para ser pastor. Ela falou assim: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. Eu falei: não, mas já me chamaram. Não, pode falar que você não vai, só se Deus falar comigo. Porque eu sei muito bem disso.
Se eles chamaram você para ser pastor, Deus tem que falar comigo também, porque isso aí vai cair sobre a minha vida como responsabilidade também, como família. Irmãos, e a família é importantíssima isso. Aí eu falei, amém, então vamos orar. E Deus falou com a minha esposa. Deus falou assim, foi eu que chamei. Ela pegou, chegou e falou assim, não, você vai lá e fala rápido para eles que você vai ser. Mas Deus tem que falar. Deus tem que falar isso. Muitas vezes a pessoa é chamada para o ministério, mas muitas vezes ele não consulta a família, ou ele não pensa na família, ou não pensa nos filhos. Sabe, a gente sempre diz algumas coisas, que a família do líder, a importância é tão grande, que o inimigo ele usa tantas e tantas coisas contra a família. Há tantas acusações contra os filhos dos pastores. As pessoas apontam um dedo contra os filhos dos pastores, dos líderes, mas não sabem a luta que os líderes passam. Aí nós assumimos o trabalho, e Deus realmente operou e fez prosperar o trabalho. E recentemente, há uns 7 anos atrás, Deus falou comigo, para mim ir para a cidade de Ibitinga. Isso foi no janeiro de 2006. Falou comigo fortemente. E o chamado de Deus é assim: Deus, quando chama você, quando Ele tem um chamado para a sua vida, começa a arder dentro do seu coração, e não segura, não tem como segurar. Só que eu falei, Jesus, se o Senhor está me chamando, a minha família também. Só tenho que trabalhar na vida da minha família, porque meu filho, a minha filha, eu não sei se eles querem ir. Agora, orei um ano, foi durante o ano todo. Chegou no final do ano, os meus filhos foram antes de mim para lá. Eles queriam ir. A minha esposa já estava com o coração lá. Ela não queria ir de jeito nenhum. A minha filha não podia nem ouvir falar de Ibitinga. O meu filho nem tanto, porque na época ele tinha uns 13, 14 anos ainda. Então nem tanto. Mas é importante que eu releve essas coisas, porque muitas vezes você que é chamado para o ministério, principalmente o pastoral, seja qual for o missionário, você acha que a tua família tem a obrigação de obedecer você e ir com você. E não é isso que Deus quer na nossa vida. Se Deus chamou você, Deus vai chamar sua família e vai trabalhar no coração da sua família, e eles vão estar felizes e alegres por ir com você. A maioria dos casos que eu conheço de pastores que foram para outros lugares, onde eles achavam e acreditavam que Deus estava chamando eles, enviando eles não têm mais famílias. O camarada se separou, a mulher dele largou ele sozinho lá. Eu conheço pelo menos uns 2, 3 casos. Os filhos não querem nem ouvir de Deus, de igreja. Pessoas que foram lá para o Mato Grosso. Hoje não estão na igreja porque estão frustrados por causa disso, porque não esperaram Deus trabalhar na vida da família, porque não esperaram Deus trabalhar no coração da esposa e dos filhos, porque Deus vai fazer. Se Deus me chamou, então Deus tem um propósito na minha casa, na minha família, então Ele vai fazer também. Deus tem um chamado para a tua vida, mas entenda, a tua família é importante no teu ministério. A minha esposa hoje ela não pode vir por causa da situação da minha filha, mas a minha esposa é metade do meu ministério. Verdade, irmãos. É importantíssimo, sabe? Não dá para me ter um ministério se não estiver junto com a minha esposa. E muitas vezes as pessoas não consideram isso, não consideram aquilo que a esposa muitas vezes vai dizer, vai falar. Entendeu? É importante, você que é pastor, ou você que está pensando que ir para algum lugar, que Deus está te chamando. Eu acredito que Deus está te chamando, mas pense muito bem. A tua família é importante. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus, da sua própria família, negou a fé e é pior do que infiel. Então daí a importância de nós pensarmos nisso. Jeremias, ele nasceu e estava num lar piedoso, num lar de Deus, de pessoas que serviam a Deus, sabe? Talvez se Uquias, como sumo sacerdote, talvez ele não atingisse o que Jeremias atingiu. Jeremias, você vai ser profeta das nações, como está aqui. E Uquias era um sacerdote. Existiam outros sacerdotes, mas profeta que nem Jeremias não tinha. Você que hoje está na igreja, que está criando seus filhos na igreja, irmão, Deus tem algo grande na vida dos seus filhos. O seu filho, eu tenho certeza disso, que ele vai muito mais longe do que você foi e do que você sabe. O seu filho vai muito mais longe, muito mais longe. Mas para isso você tem que estar aos pés do Senhor.
Você tem que ter esse coração, essa vida de homem de Deus, para que o teu filho veja o teu exemplo. Quantos filhos de líderes, sabe, você gostaria que seu pai fosse pastor? De jeito nenhum. Poxa, meu pai podia sair de lá, porque é terrível ser filho de pastor. A pessoa fica cobrando, até o próprio pai fica ali no pé cobrando. Bem difícil, entendeu? A falta de visão faz isso. Não estou querendo aqui desencorajar você, pelo contrário. Você vê que isso é muito, muito bom, isso é muito importante para a nossa vida. Saber que Deus tem um plano na nossa vida, a nossa família está engajada junto conosco, e nós vamos servir ao Senhor com alegria. E isso é importante. A minha filha, ela toca lá na igreja, ela é líder do Ministério do Louvor. O meu filho também, ele toca na igreja também, serve ao Senhor. Deus, ele deu um presente, não para o meu filho, de ter enviado ele para uma faculdade nos Estados Unidos, mas Deus deu um presente para mim e para minha esposa, por ter criado ele na presença de Deus. Hoje ele está na Universidade Cristã e faz curso lá, Introdução ao Novo Testamento e outros cursos bíblicos lá. Tudo que vai fazer na faculdade, na universidade lá é oração. Vai fazer isso, a oração, vai fazer aquilo, a oração. É isso, e Deus que preparou tudo isso, sabe? Daí eu estou querendo dizer para você que vale a pena. E Deus quer levantar a nossa vida, Deus quer levantar a sua vida. Para isso precisa de busca, para isso precisa de administração, para isso precisa de dedicação. Você precisa se dedicar. Você ama Jesus, você vai se dedicar à palavra. Jesus diz isso, que aquele que me ama vai dar a minha palavra. E nós amamos Jesus. Não existe, irmãos. Nós temos um slogan na nossa igreja que é formando Jesus em nós. Não é isso? Mas como que é formado Jesus na vida da pessoa? Palavra. Palavra de Deus. Leitura, comunhão, ensinamento da palavra, ministração da palavra. Porque senão não tem informação de Jesus. Nós podemos nos reunir aqui todos os dias em comunhão, estamos juntos aqui, mas se nós não tivermos palavra na nossa vida, nós podemos ter culto todos os dias na nossa igreja, se nós não tivermos ministração e estudo da palavra, não tem formação de Jesus. O caráter do Senhor Jesus não é formado na nossa vida. Nós estamos vivendo hoje as grandes cidades, principalmente São Paulo, está sendo introduzido nas grandes cidades tantos e tantos tipos de ministérios, como já foi dito aqui, de prosperidade, da riqueza, pessoas que só pensam em se enriquecer do Evangelho, em tirar vantagem do Evangelho, mas não vê transformação na vida das pessoas. O caráter da pessoa não é transformado. As pessoas entram na igreja e continuam 5, 6, 10 anos as mesmas pessoas, sem transformação, como continuam mentindo, continuam fazendo coisas erradas, continuam dando o nosso testemunho, justamente porque não tem ministração da palavra. Porque somente através da palavra de Deus que a nossa vida, o nosso caráter é mudado. Se queremos nos parecer com Jesus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus ministrada na nossa vida. E isso, irmãos, eu digo para vocês que a igreja Cristã da Família tem. Digo de novo, não é melhor do que nenhuma outra igreja, porque tem isso. Mas Deus tem isso para a nossa vida. Deus tem isso para a tua vida. Lá em Mitinga, até todos os irmãos, o pastor Fábio que está ali também. A gente diz, você quer fazer um estudo? Mas não dá, eu tenho uma faculdade, não dá. Que hora você chega? Meia-noite nós vamos lá. Vou lá. Se quiser, vamos lá. A sua prova está à disposição para ir vai lá. Quer estudar? Quer receber administração? Vamos. Porque senão você não aprende o caminho. Lâmpada para os meus pés da tua palavra, luz para os teus caminhos. Porque nós precisamos é disso, administração. Deus considera todas essas coisas na nossa vida, sabe? Mas tudo isso começa quando nós ouvimos a voz de Deus. Eu tenho certeza que para o teu filho Deus tem um chamado, para a tua vida Deus também tem um chamado. Deus tem algo para a sua vida. Nós vemos aí essa situação toda que acontece nas grandes cidades que eu disse. Mas Deus está chamando você para fazer diferença. Jeremias era um profeta ali que estava ali, mas que fez toda a diferença. Ele fez a diferença dentro dele. Deus precisa de pessoas como José, Deus precisa de pessoas como João Batista, Deus precisa de pessoas ali que possam testemunhar na verdade dele. Deus precisa de pessoas como o apóstolo Paulo. Romanos 1, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim: eu já estou pronto. Como já está pronto? Eu já está pronto para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus queria
por causa do conhecimento da palavra que ele adquiriu, do amor. Quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos a Deus, mais passamos a amar a Deus, por causa da sua verdade, por causa da palavra do Senhor. Porque sabemos que isso daqui, irmãos, isso aqui funciona. Isso funciona. Só que nós precisamos crer nisso. Nós precisamos amar isto, amar a palavra. Jeremias, ele tinha essa situação que o pessoal costuma dizer, os teólogos dizem que Jeremias era um profeta chorão. E no versículo 10 nós passamos a entender um pouco disso. Olha só. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruires e para arruinares, também para edificares e para plantares. Olha só o peso que estava ali na vida de Jeremias. No abrir da boca dele, algo iria acontecer. O que ele falasse, o que ele dissesse, iria acontecer. Derribar, arruinar ou edificar. Era a responsabilidade que havia na vida dele. Imagina ele como é que ele devia ficar. Ansioso. Ou nessa situação toda de... Ele viveu numa situação ali de Israel. Israel estava mergulhado na idolatria, na corrupção. O povo sem Deus. Nem sabiam onde estavam os livros da lei mais. Depois de 5 anos é que vieram procurar e descobriram onde estava. Ou seja, o povo estava errado de caminho. O povo tinha errado o caminho, não sabia mais. Mergulhado em idolatria. Imagina quantos adversários ele enfrentou. Jeremias foi chamado. Ele deve ter contado ali para Baruque e para alguns outros amigos que ele tinha sobre o chamado que Deus ia fazer com ele. Imagina a preocupação dos amigos. Assim como na vida do apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo falou assim: eu vou para tal lugar. Aí de repente eles não queriam que Paulo fosse, porque sabiam que Paulo poderia morrer. Aí Paulo falou assim: eu já estou pronto. Aí no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, ele falou assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não nos envergonhamos do evangelho de Jesus. Pelo contrário, nós temos ali algo tremendo dentro do nosso coração. O amor, a paixão pelo evangelho, pela palavra do Senhor. Ela funciona na nossa vida, ela transformou a nossa vida. Ela salvou famílias inteiras, como a família do Paulo Filhos, que disse aqui que Deus salvou a família dele toda. Glória a Jesus por isso. A nossa família, a sua família, se está alguém fora da igreja, Deus tem poder e vai salvar, vai trazer eles. Vai trazer eles porque você está sendo transformado a cada dia. E isso é muito importante. Eles vão ver a tua transformação. E Deus vai levantar você na sua casa. Amém? Justamente para isso, para atrair, para trazer eles, atrair eles para Jesus, para o Senhor. Por isso nós não devemos desistir nunca. Sempre seguirmos em frente. Se nós tomarmos uma atitude como a de Jonas, será prejudicial para a nossa vida. Podemos ir, para onde você vai fugir de Deus? Deus vai te buscar. Pode ser 3.000 quilômetros como foi Jonas, mas Deus vai te buscar e trazer de volta. E da forma de Deus. Olha só, da forma de Deus. Irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. As coisas de Deus, elas vão acontecer na nossa vida à medida que nós buscarmos, à medida que nós crermos e buscarmos as coisas de Deus. Nós somos marcados. Jeremias foi marcado. Esse versículo 5 que eu li mostra ali que ele tinha marca na vida dele. Eu já te conheci antes de você nascer, Jeremias. Eu quero que você diga para o seu irmão: Deus já te conhece antes de você nascer. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes. E Deus é tão maravilhoso que depois Ele nos surpreende, sabe, nos surpreende de uma forma tão tremenda, porque Ele supre todas as nossas limitações. Se você tem uma limitação, se você não consegue, Deus fala: não, eu vou estar com você. Eu vou fazer isso. Nós somos limitados, mas Deus, Ele vai suprir a nossa limitação. Senhor, eu sou uma criança, não sei nem falar. Não digas eu sou uma criança. Onde eu te mandar, você vai. E o que eu falar para você, você vai falar. É isso que Deus faz com a nossa vida. Quando a Bíblia diz lá na carta de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, fala assim, que nós não somos capazes por nós mesmos
de fazer alguma coisa, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Nós não somos capacitados mesmo, mas é a ação, é a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que você vai fazer as coisas que você nem imaginava que fosse fazer. Lugares onde você nem imagine ir, Deus vai te levar. Deus vai te levar. Sabe por quê? Porque é Deus que vai fazer, não é você que vai fazer. O que eu preciso é acreditar, o que eu preciso é buscar. Eu preciso ter coragem e ousadia, como Jeremias teve nesse ponto, de ir, de falar, ainda que seja difícil, ainda que pessoas se levantem, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm temor de Deus. Sabe, eu vejo na vida dos pastores das nossas igrejas um temor de Deus, um respeito e reverência pelas coisas de Deus. Isso é primordial, porque o temor é o princípio da sabedoria. E isso é importante na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer cristão, mas principalmente na vida dos líderes, na vida dos pastores, que tem temor de Deus. Sabe, isso nós temos que buscar sempre em Deus, para que nós vivemos a nos fortalecer mais no Senhor e crescermos na graça. Sabe, nós estamos vendo e vivendo tantas coisas nesses dias, que quando eu venho para São Paulo, hoje, às vezes eu não tenho coragem de ligar mais o rádio para escutar um louvor de uma rádio. Tanta coisa que você ouve, que você fala assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que essas coisas estão acontecendo já. Sabe, é uma corrupção tão grande que está tendo dentro do Evangelho, e as pessoas dizem coisas que não estão dentro da palavra. As pessoas, muitas vezes, elas nem sabem do chamado de Deus e como é o chamado de Deus para a vida delas. Tem uma pessoa que escreveu assim, Oswald Chambers: a percepção do chamado de Deus pode vir como um súbito estampido de trovão ou por meio de um amanhecer gradativo. Mas seja qual for a maneira, o chamado vem com uma marca subjacente do sobrenatural, quase misteriosa. É o chamado de Deus. Para você é de um jeito, para o outro irmão que está do seu lado é de outra forma. Mas Deus vai falar, Deus vai agir e Deus vai operar. O que eu preciso é acreditar e tomar posse nisso, tomar posse de tudo isso. Sabe, tomar posse daquilo que Deus fez já na nossa vida, que Deus vai fazer ainda. E se Deus resolver te chamar para um chamado missionário, para lugares distantes, países difíceis, como tinha no passado, quando John Barton, ele desejou ir, sabe, ele desejou ir para as ilhas do Pacífico Sul. Na verdade, existia um homem, isso foi em 1856. Existia um homem, ele estava fazendo já os preparativos de servir o Senhor Jesus lá nessas ilhas. Aí tinha um homem que protestou: os canibais, você vai ser comido pelos canibais. John Barton respondeu: Senhor Dixon, o senhor já está avançado em anos, e a sua própria perspectiva é: logo serei colocado em uma sepultura para ser comido por vermes. Eu confesso ao Senhor que se puder viver e morrer servindo e honrando o Senhor Jesus, não fará para mim a menor diferença se eu vou ser comido por canibais ou por vermes. No grande dia, o meu corpo ressurreto se levantará tão sadio quanto o seu, à semelhança do nosso Senhor Redentor que ressuscitou. John Barton estava pronto nesse momento. Às vezes as pessoas são chamadas aí para lugares que elas nem imaginam, e muitas vezes não imaginam as dificuldades que vão enfrentar lá. Hoje ainda existem aí os preparativos, né, transcultural, tantas e tantas coisas que preparam o missionário para ir para o lugar lá, para facilitar tudo para ele. Mas nessa época talvez não tinha tudo isso. Nessa época talvez não tinha essas coisas, como nós às vezes lemos as histórias de pessoas que se levantaram para o campo missionário e foram. Estavam dispostos a qualquer preço a morrer. Não queriam saber, porque o missionário, quando está no coração dele de fazer a obra, começa a arder dentro do coração dele, ele está disposto a isso. Está disposto a fazer a obra, e vai mesmo, sabe? O chamado que Deus tem para a nossa vida, talvez não seja para ir para lá, para o Timor-Leste, talvez não seja para ir para o Afeganistão, mas talvez seja para ir lá na nossa vila, lá no nosso bairro, no lugar onde nós moramos, ou mesmo dentro da nossa família que está precisando do nosso testemunho, ou mesmo dentro da nossa família, sabe? Como é importante o testemunho de um cristão, a vida de um cristão. Eu disse outro dia para algumas pessoas que o testemunho é tão importante, que o testemunho da minha vida
ele tem que ser de tal forma que os meus irmãos venham a acreditar no Senhor Jesus por causa daquilo que estou vivendo, por causa daquilo realmente que eu estou vivendo, não por aquilo que eu estou falando, porque na maioria das vezes os parentes eles não dão ouvidos àquilo que a gente fala. Mas o meu irmão que não conhece Jesus, ele precisa de ver e saber que existem pessoas que servem a Deus, que são diferentes de muitos que não dão testemunho. Ele precisa saber que existem pessoas corretas e honestas como você, irmão. A tua família precisa disso. Se existem milhares de testemunhos ruins, existe o seu que é importante. Existem milhares de testemunhos maravilhosos, e muitas vezes as pessoas vão atrás dos testemunhos errados. Uma vez um pastor, ele foi nos Estados Unidos. Aí ele chegou lá e ele falou assim, ele queria ir na igreja do pastor Tim Swaggart. Aí ele chegou lá, encontrou uma senhorinha na rua e perguntou para aquela senhora: a senhora conhece a igreja do pastor Tim Swaggart? A senhorinha olhou para ele contando isso. Olhou para ele: ô senhor, eu vou te falar, hein? Existem tantos bons exemplos por aí, o senhor vai justo na igreja desse pastor? Aí ele pensou, falou: puxa, lá no meu país, que é no Brasil, existem tantos homens de Deus, tantas pessoas de Deus, eu vim logo aqui para receber essa palavra. Você veja só, irmãos, existem muitos homens de Deus, na nossa igreja está cheia deles, pessoas de Deus que são exemplos para você, seus líderes são exemplos. Talvez você quisesse que ele corresse com você a 200 por hora, mas ele está ali, na caminhadinha ali a 20, 30 por hora, mas ele é um grande homem de Deus que está sobre a sua vida, ministrando para a tua vida, para que você vá a 120 por hora, para que você vá mais rápido. Escute o que o homem de Deus tem para falar, escute o que o teu líder tem para falar, escute o que o teu pastor tem para falar. Se existe uma pessoa que é exemplo para a sua vida, é o seu pastor. Esse homem que foi chamado por Deus para ministrar para você ir mais longe do que ele conseguiu ir. É assim. Uma pessoa, quando ela vai ensinar a outra, somente dentro da igreja, ele não ensina para a pessoa ficar igual a ele. Eu não quero que ninguém fique igual a mim. Quando eu ensino os irmãos, eu quero que eles vão lá longe e não fiquem igual a mim, porque eu sei que eu sou limitado, mas eles vão muito mais, porque eles vão ter muito mais condições, capacidade para ir longe. E nós devemos desejar isso. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus quer levantar você com poder. Deus está te chamando para fazer a obra. Deus está te chamando. Talvez o Senhor tenha falado aos teus ouvidos e você não tenha entendido, ou talvez você tenha relutado com isso dentro do seu coração, porque muitas vezes acontece de nós relutarmos com Deus e ficamos ali na nossa luta dentro do nosso coração, querendo entender por que Deus quer me mandar para tal lugar, querendo entender por que Deus quer fazer isso comigo. É melhor você curvar a tua cabeça, dobrar os teus joelhos e buscar no Senhor. Senhor, por que o Senhor quer fazer isso? Senhor, estou disposto a ouvir. Eu quero obedecer ao Senhor. E Deus quer fazer isso na sua vida, irmão. Deus quer levantar você para ganhar pessoas, para ganhar vidas. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta de nações. As nações te dei por profeta. Essa palavra é para a tua vida. Essa palavra é para a nossa vida. Você vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas. John Patton, ele disse num outro ponto: nada esclarece mais a visão, nem dá tanto sentido à vida, quando a decisão de ir adiante naquilo que você sabe ser interessante da vontade do Senhor. Olha só, ser inteiramente da vontade do Senhor. Quando você sabe que isso é inteiramente da vontade do Senhor, você começa a criar essa disposição, essa vontade de ir. Quando começa a arder dentro do seu coração o chamado de Deus, você começa a sonhar com isso. Você começa a sonhar com isso. Sabe, nós temos falado na nossa igreja muito de vocação. E cada pessoa tem uma vocação. Cada pessoa tem uma vocação para fazer algo. E quando nós entendemos a vocação que Deus nos dá, não se torna um fardo, não se torna um peso. Quando nós entendemos a vocação que Deus nos dá, nós somos o primeiro a fazer as coisas ali. Primeiro, porque isso é vocação. Agora, quando não é, se torna aquele peso nas costas da pessoa e a pessoa faz as coisas amarradas.
As pessoas fazem as coisas, mas não faz bem feito. Há um jugo, ele passa a criticar. Passa a criticar quem não ajuda, passa a criticar quem não chegou naquele momento, passa a criticar e julgar a vida do outro que não estava lá. Agora, quando isso é algo que está ardendo dentro do seu coração, uma certa vez nós viemos fazer um retiro aqui, foi ali embaixo naquela casa, só tinha aquela casa, e combinamos ali para a igreja de São Bernardo na época, vai ter culto de sábado, vamos fazer culto de sábado, só que eu preciso de 4 pessoas, 4 equipes aqui, para poder limpar a parte lá atrás, onde vai ter uma bolachinha, vai ter um negócio lá. Aí eu peguei e falei, aí alguns irmãos, eu vou, outro, eu também vou. Aí eu falei, eu também me ofereço, eu quero. Glória a Deus, já temos os 4 que vão fazer isso e tal, quer dizer, minha esposa também estava nessa, minha esposa falou, você vai? Então vou também, né? Mas ela foi com amor. Aí nós íamos no sábado, aí tinha lá a bolachinha, tinha um suco. Primeiro sábado fui eu, segundo sábado foi outro irmão, depois no terceiro sábado outro irmão, depois foi eu de novo, 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 depois foi eu de novo. Aí perguntaram para mim, só você que está fazendo isso? Eu estou aproveitando a oportunidade que Deus me dá. Porque essa oportunidade era para mim servir ao Senhor. Eu estava ali para servir ao Senhor. Não importa se o outro não estava lá, eu estava lá. Eu estava lá, eu gostava, Senhor. É isso, irmão. Quando Deus te chama e fala no seu coração, você não vai ficar ali, ninguém veio, então também não vou, não vai lá, então também não vou. Não, meu irmão. Se Deus tem um chamado para a sua vida, Deus está te chamando, você vai sem reclamar. Você não vai ficar pegando no pé do teu pastor porque ele não foi, você vai porque você quer estar lá. Você vai porque isso é vocação sua. E a vocação minha não vai servir na vida do outro, serve para mim, porque é a minha vocação. Desejo de ir, desejo de fazer, desejo de estar na presença de Deus, não fazer para as pessoas verem. A pessoa está lá, não faz nada, o pastor vem vindo. A hora que o pastor está chegando, quer fazer as coisas. Não, a vocação é sua. Não interessa se alguém vai ver, se não vai ver, Deus está vendo. Você já viu aquela frase que toda vez que você entra no lugar, você está sendo filmado? Você está sendo filmado, irmão. Deus está te filmando. Deus está vendo tudo que você faz, e Ele é quem vai te recompensar. Ele vai recompensar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já tem recompensado os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais por nossa vida. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para a nossa vida como igreja. Entre o século 3 e o século 4 existia um homem, o nome dele era João Crisóstomo. Não sei quantos de vocês já estudaram ou leram sobre João Crisóstomo, mais conhecido como Boca de Ouro. Esse homem, ele se converteu ao cristianismo, ele era adolescente ainda. Aí a mãe dele era viúva, e ele um certo dia ele falou assim que ele ia servir ao sacerdócio. Falou, mãe, eu vou servir ao sacerdócio. O quê? Você vai servir ao sacerdócio? Dediquei a minha vida para você, cuidei de você, agora você vai me deixar? Ele falou, tá bom, mãe. Ele cuidou da mãe dele até morrer. Depois, quando a mãe dele morreu, ele foi servir ao sacerdócio, foi servir o Senhor. Ele foi considerado como um dos maiores pregadores da época, e talvez da história, um dos grandes pregadores da história, João Crisóstomo. É a vocação, irmãos. É a vontade de servir ao Senhor, a dedicação às coisas do Senhor, sabe, dedicação. Hoje as pessoas, elas não querem saber mais de pregar a palavra, que eu estava dizendo quase agora. É mais fácil pregar aquilo que o povo quer ouvir do que pregar aquilo que o povo precisa ouvir. As pessoas estão fazendo isso. Então prega aquilo que vai chamar a atenção do povo, que o povo quer ouvir, aquilo que o povo precisa. As igrejas não estão pregando. Falta determinação de líderes, de pessoas entenderem realmente o seu lugar dentro do Evangelho, o chamado deles dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus. E nós servimos ao Senhor, o nosso Senhor Jesus, e servimos com amor ao Senhor.